Gonçalo, chamando também aqui um pouco à conversa, acreditas que Marco Silva vai já promover a entrada dos últimos jogadores a juntar-se ao plantel do Benfica? Não sei, há dois caminhos. O primeiro é olharmos para a normalidade daqueles jogadores que vemos ali, nomeadamente o Orsnes e o Sheldon, juntando o Barreiro. O Barreiro só não foi titular porque lesionou ou porque estava doente, digamos assim. Sim. Eu vejo com normalidade se esses dois jogadores entrarem, por exemplo, Orsnes e Sheldon, porque são melhores do que os outros, não tenho grande dúvida, mesmo estando ainda desatualizados em função da nova ideia de jogo. Por outro lado, também é um caminho legítimo, é responsabilizar aqueles jogadores que tiveram na primeira mão e, portanto, não deixar já cair, porque de repente se troca já, dás a ideia de que o trabalho que foi feito, apesar do trabalho que foi feito com os jogadores, não há confiança naqueles jogadores e, portanto, eu acho que os dois caminhos são legítimos. Até porque corres o risco de colocar já os titulares e se a resposta não for afirmativa, matas uns e matas os outros. Portanto, acho que aqui o caminho é plausível ser aqui variado, inclusivamente irem para o banco e depois, se a resposta na primeira parte não for boa, na segunda parte tentar ir com tudo. E já agora em relação a João Duran, porque Marco Silva numa primeira fase disse que não iria à partida utilizar o jogador, mas poderá mudar de ideias face àquilo que foi a última exibição e a única que vimos de João Duran no Benfica, sim. Acho que não. A titular, Quer dizer, utilizar, não especificamente a titular, mas utilizá-lo no jogo. Isso eu acho que pode acontecer se ele for convocado. Qualquer jogador convocado é porque está habilitado a ir para jogo. Não faz sentido levar o jogador para o banco só para preencher, só para fazer número. Não faz qualquer sentido. Mais vale levares então alguém da equipa B, é uma promoção. Se sabes que está impedido de, não faz muito sentido também estar ali no banco só para assustar dentro deste cariz. Não faz qualquer, não tem lógica e, portanto, se for ao ser convocado, eu acho que a probabilidade de jogar, se o jogo correr bem, é menor. Se as coisas estiverem a correr mal, eu acho que existe aqui alguma probabilidade de tu ires buscar aqueles jogadores que sabes que têm mais qualidade em potência do que os outros. E, portanto, a minha equação é, se calhar vai ser convocado e se o jogo estiver complicado, em algum momento, se calhar vai lá para dentro e em vez de entrar pelo Pavlidis, se calhar junta-se mesmo ao Pavlidis. Acho que isso é normal. O jogo torna-se mais em momentos de aperto e nós vemos isso. Os treinadores gostam sempre de um jogo organizado, seja com bola ou sem bola. Gostam sempre de ter um maior controle do jogo, com bola ou sem bola, mas em momento de aperto, em momento de SOS, em momento em que tu queres ver a bola entrar na baliza porque precisas, se não estás fora, começas a perder um bocadinho a organização e vais mais naquela que pode ser a inspiração dos jogadores individualmente. Portanto, a minha tentação é o John Duran é um desses jogadores que pode mudar o jogo de um minuto para o outro. Portanto, se as coisas estiverem difíceis, não vejo porque não, se estiver apto, atenção. Sim, ainda vamos voltar também ao Benfica neste mercado now, mas agora seguimos com o Sporting, porque há mais uma reviravolta no processo de saída de Pedro Gonçalves. Afinal, a ida para a Arábia Saudita está ameaçada e o futebol inglês surge como hipótese. O Hull City tem interesse no jogador do Sporting e pode apresentar uma proposta de 20 milhões de euros. De acordo com o jornal A Bola, o clube inglês esteve na iminência de fazer chegar a Alvalade uma proposta oficial. No entanto, tudo mudou com a saída do diretor desportivo do Hull City. Jared Dublin é um admirador das qualidades de Pedro Gonçalves, estava pronto para avançar, mas acabou por ser afastado do clube. Uma eventual proposta oficial está agora nas mãos da nova direção desportiva, sendo que Pedro Gonçalves tem o conforto de saber que já tem pré-reservada uma ida para a Arábia Saudita. O Al Ittihad é agora o principal candidato a contratá-lo. Para trás ficou o Al Diriyah, treinado por Bruno Lage, que também mostrou interesse no médio do Sporting. Como vimos, Gonçalo, há aqui ainda alguns cenários em aberto, mas voltou a abrir-se para Pedro Gonçalves a possibilidade de jogar em Inglaterra. Seria um destino mais adequado, digamos assim, ao jogador e à fase de carreira em que está? Não sei se poderá funcionar um pouco como funcionou a associação de alguns clubes ingleses a Trincão. Ou seja, o destino final sempre foi a Arábia, mas vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. De repente surgiram algumas equipas inglesas e
Rapidamente o Era negócio só ponto de vista, não é? chegou ao seu final, aos seus finalmente. Não sei se é isso ou não. Há uma realidade que eu acho que essa sim tem que ser colocada em cima da mesa, que é, já se percebeu que existe aqui um desacelerar de algumas equipas na Arábia em termos do seu investimento. Se calhar desacelerar agora para mais à frente voltar a acelerar pode ser o caminho, ou com um grau de probabilidade grande vai ser o caminho. Portanto, eu não sei exatamente se o Pote vai fazer companhia ao Trincão, se vai para outra equipa. A questão da Premier League, confesso que tenho que esperar para ver, porque na altura do Trincão fiquei com essa sensação que de repente surgiu a Premier League, parecia que era para funcionar de lebre, não é? Para fazer agitar as águas. Eu vou esperar para ver, porque posso ter ficado agora também com essa sensação, mas não quero ser injusto. Mas relativamente à saída do Sporting, e vimos também as imagens no passado sábado, em que Pedro Gonçalves foi muito aplaudido, já se percebeu que o Sporting está a encerrar o ciclo, mas do ponto de vista deste jogador, a saída acaba por ser a melhor solução para todas as partes? Depois da última época foi fraquíssima por parte do Pedro Gonçalves e o próprio admitiu. Agora, estamos a falar do jogador mais importante da história do Sporting no legado de Frederico Varandas. E, portanto, este foi o homem que fez verdadeiramente, com a chegada de Ruben Amorim, verdadeiramente a diferença. E atingiu um patamar que muito poucos atingiram enquanto médio. E foi inteligente a forma, naquela ideia de jogo que o Ruben Amorim tinha no Sporting, de o colocar, retirá-lo do centro e colocá-lo mais perto de zonas de finalização, aqueles falsos extremos a vir para dentro. E essa, para mim, foi uma posição crucial para que o Pedro Gonçalves conseguisse atingir patamares de fazer diferença, e fez sempre diferença quando não... Chegou a ser o melhor marcador do campeonato. Sim, não, é isso. Quando não surgia o ponta de lança, e pelo caminho surgiram aqui vários pontas de lança que fizeram diferença, mas quando eles não surgiam, aparecia sempre o Pedro Gonçalves para resolver o problema. Mesmo antes de surgir o Super Trincão. E, portanto, a justiça que pode ser feita a Pedro Gonçalves é que não tenho a mínima dúvida que foi o jogador mais regular. Vamos colocar esta última época já com muito desgaste, mas foi o jogador mais regular que eu vi passar em Alvalade nos últimos anos, nomeadamente desde que Frederico Varandas lidera o clube, e essa é uma justiça que tem que ser feita ao Pedro Gonçalves. Mas eu concordo muito com aquela ideia de uma revolução, porque e já tínhamos percebido isso quando Frederico Varandas disse que existiam aqui alguns jogadores que parecia que não estavam bem comprometidos com o clube. E o próprio Rui Borges, acho que no tira-teimas final, merece escolher ele a sua própria equipa. É com estes jogadores que eu quero, é desta forma que eu quero jogar, é assim que eu quero ir a jogo. Para o bem, para o mal. Se correr mal é culpa dele, se correr bem é culpa dele. E, portanto, eu acho que aqui é uma decisão legítima. Esta vassourada que se diz... Eu vejo muitos clubes a fazer isso quando chegam a finais de ciclo, e acontece, e vejo isso com muita normalidade. É mais difícil implementar ideias, sim, mas por outro lado é mais fácil tu conseguires fazer tábua rasa de algumas coisas que já vêm de trás, alguns vícios, digamos assim. Já encerrou o ciclo no Sporting Pedro Gonçalves. Avançamos agora também com uma outra notícia relativa ao mercado de transferências. Darwin Núñez foi oferecido ao Benfica, ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto. Para já, nenhum dos três grandes decidiu avançar. No entanto, o Al Hilal está disponível para emprestar o ex-avançado do Benfica. Há apenas uma condição. Ao período de empréstimo deve seguir-se uma compra obrigatória. O Correio da Manhã explica o que aconteceu nos bastidores ao longo dos últimos dias e que pode ajudar a perceber a notícia da imprensa da Arábia Saudita. Foi revelado que Darwin ia regressar ao futebol português por empréstimo do Al Hilal. Essa notícia não especificava o clube português que iria receber Darwin. Sabe-se agora, através destas novas informações, que foram mandatários do Al Hilal que colocaram o avançado uruguaio no mercado, tendo em vista um empréstimo a Benfica, Sporting ou Futebol Clube do Porto. Muito diretamente, Gonçalo, seria útil Darwin a algum dos três grandes? Nesta fase, quer dizer, poderia vir a ser útil, mas com a tomada de decisão de alguém ter que sair. Não vejo que fosse útil mantendo todos os avançados no plantel dos três grandes. Isto, no fundo, foi aquilo que acontece muitas vezes no mercado, e os empresários, e bem, a tentar fazer o seu próprio trabalho na defesa
dos interesses do seu jogador, que neste caso em concreto será encontrar um outro espaço por empréstimo para jogar com maior regularidade. E bem, se calhar tirou o barra à parede e deixa lá ver se algum dos 3 grandes em Portugal pega. E parece que não estão a pegar. Portanto, nesse sentido... Mas surpreende que não tenham avançado nenhum deles? Os valores envolvidos, creio que não me surpreende nessa medida. A qualidade está lá, o talento está lá. A conversa não é muito diferente, até porque eu fiz essa comparação na altura que o John Durant estava a ser apontado ao Benfica, fiz a comparação precisamente com este jogador, com o Darwin Núñez. E, portanto, é um jogador que eu acho que poderia ter ainda impacto em qualquer um dos grandes. Mas os valores envolvidos, olha, o Lewandowski também achava que ia ter impacto no Porto, mas os valores envolvidos passou do sonho à realidade. E eu acho que aqui, por muito interesse que o Al Hilal tenha de emprestar o Darwin, acho que não está no interesse do clube que o receba ter uma compra obrigatória nem pagar qualquer salário. Portanto, se calhar, se fosse um empréstimo puro e duro, do qual eu já me ouviste aqui variadas vezes, não concordo nada neste mercado, mas se fosse um empréstimo puro e duro, sem qualquer compra obrigatória, é mais um no plantel? Se calhar sim, mas também por outro lado o Al Hilal não teria interesse em... para isso ficava com o jogador. Portanto, vejo difícil que isto acabe por acontecer. Muito bem, vamos ainda falar sobre João Palhinha, porque está a aumentar a pressão sobre o diretor desportivo do Bayern para resolver a situação do médio português. O Benfica é uma das hipóteses para que Palhinha prossiga a carreira. A imprensa alemã refere que os dirigentes do Bayern estão focados na resolução deste processo. Segundo esta informação, é mesmo a prioridade absoluta do clube alemão neste momento. Aliás, um site dedicado ao acompanhamento noticioso da atualidade do Bayern refere mesmo que o diretor desportivo se deve desfazer de João Palhinha o mais rapidamente possível. Tudo isto está a acontecer enquanto o médio desejado pelo Benfica treina. As imagens que estamos a ver mostram-no integrado no plantel do Bayern, que está a fazer um estágio de 4 dias na Baviera. Gonçalo, temos aqui falado muitas vezes de como esperar até ao final do mercado possa ser ou pode ser uma boa estratégia para o Benfica, mas a partir do momento em que vemos o Bayern a querer resolver rapidamente este dossiê, isto prejudica ou beneficia as intenções do Benfica? Não acho que seja uma boa estratégia. Eu acho que é a estratégia que mais beneficia a baixar o valor e que o Benfica consiga fazer uma melhor compra. Eu não sei como é que isto vai terminar, mas continuo a achar que se até ao momento ainda ninguém se chegou à frente é porque consideram que o valor do Palhinha é alto. E, portanto, se o valor é alto, vai baixando. E se o interesse do Palhinha também é alto em regressar para Portugal, eu creio que o Benfica tem essa vantagem. Conseguir baixar significativamente o valor de transferência é uma vantagem grande, porque o Palhinha também fica mais interessado em vir para Portugal, porque se calhar recebendo um prémio de assinatura bastante interessante compensa alguma da perda salarial que vai ter sempre. Mas compensa de certa forma. O Palhinha sabe que se quer mesmo vir para Portugal vai ter sempre que perder alguma coisa. Portanto, não há solneira e chuva no Naval, é impossível. E nessa a questão é se quer mesmo vir para Portugal. Ainda não foi muito claro neste momento se essa é a intenção ou não de João Palhinha, não é? Diz que um dia regressará, mas não especifica exatamente quando. Eu vejo ao contrário. Eu vejo que a intenção é clara do interesse para vir para Portugal, mas não a qualquer custo. E, portanto, ele quer, mas não quer perder muitas das coisas. E, portanto, está a fazer a pressão do seu lado. Não sei se ainda consegue ou não fazer mais pressão, mas na equação dos interesses, para mim, pelo menos está claro que ele tem interesse em. Agora, também não tem interesse em perder outras coisas. Vamos ter tempo, Gonçalo, mais logo de desenvolver este e outros temas na próxima edição do Mercado Now, que começa às 4 da tarde. Para já, fique com toda a informação no Jornal à Hora de Almoço.